Então vamos lá, gente, vamos falar hoje sobre o Deus Espírito. Você está animado? Para escutar da parte de Deus sobre o Deus Espírito. Amém? E eu já quero que você vá abrindo lá comigo em Gênesis, no capítulo 1 e no verso 1 também. Tá bom? Gênesis 1, 1 e o 2. A palavra de Deus diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no verso 2, vai lá agora, avança um pouquinho. A terra, porém, estava o quê? Ok. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus. Pronto, então, nós estamos falando aqui agora, como é de Edgley mesmo, eu não sei se você estava aqui em todos os cultos, a respeito do Deus triuno, da Trindade. Se você não estava, você precisa ir lá no comecinho para você entender, né? Edgley mesmo estava ministrando e sempre explicando que Deus, Ele não usa máscaras, né? De repente se apresenta como filho, daqui a pouco como pai e daqui a pouco como Espírito, como se fossem três pessoas diferentes. E não é. Ele é Deus na sua essência. Agora, se manifesta com missões diferentes. Mas, exatamente, nas três pessoas. Meu marido hoje está querendo me ajudar. Mas eu acho isso maravilhoso. Nas três pessoas. Mas, deixa eu te falar. Hoje à noite, a gente vai falar do Espírito de Deus. Tá? A gente vai tocar no Deus Espírito, em Deus se manifestando através do seu próprio Espírito, através do seu sopro, do seu vigor, do seu hálito, da sua vida e do seu poder. Amém? Então, a primeira vez que aparece é aqui, falando sobre o Espírito Santo. Ele estava sobre a face do abismo, não é verdade? Estava lá, pairando. O que o Espírito Santo, ele estava esperando, pairando sobre a face das águas? Ele estava esperando o comando de Deus. Vamos lá. Ele é Deus, mas Deus que age, espera a palavra se manifestar. Então a palavra veio e disse, haja. E o Espírito já estava pairando, já estava lá. Isso aqui é importante demais para nós, para a gente entender que o Espírito Santo já habita dentro de nós, está aqui dentro de nós, pairando aqui, ó, dentro de nós, esperando uma palavra que saia da nossa boca. Uma palavra decretada para que aquilo que Deus está desejando venha a acontecer nas nossas vidas, não só através do conhecimento, mas através do poder do seu Espírito. Amém? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas essa verdade aqui que está lá em João é uma verdade com revelação. E só existe revelação aonde o Espírito Santo, ele vem selar aquela palavra, confirmando através de poder. Amém? Então vamos continuar que a gente tem muita coisa para ver aqui. Vai lá comigo agora em Ezequiel 36. A gente teve uma semana maravilhosa, uma semana de oração, de segunda a sexta. Eu não sei se você teve a oportunidade de estar aqui conosco. De 5 não, é porque eu acordava às 5, né? Às 6, de 6 até 5 horas, um monte de gente olhou assim. Quem não veio, né? Talvez. Mas, enfim, foi de 6 às 7h30, né? Quem precisava sair mais cedo, saiu mais cedo. Mas a gente percebeu mesmo que existia algo de primícias. Primeira semana do ano, vamos passar orando. Orando sobre o quê? Sobre clareza, sobre percepções. A gente precisa entender, como mesmo eu estava falando aqui, né? Paulo também fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, que ele diz, eu não cheguei aqui
né, trazendo palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração de poder. Um outro versículo também fala que a letra mata. Quem dá vida à palavra? O Espírito Santo. Tá bom? Então, assim, se não era para ter o Espírito Santo, se não era para Deus, Espírito, estar em nós e se manifestando através de nós, então Ele não falaria tudo o que Ele disse, e nós estamos, mais uma vez, aprendendo nessa noite, a respeito da pessoa do Espírito Santo. É um trabalho em conjunto de uma só pessoa, se manifestando em três, mais cada um ali na sua missão. E todos eles são um e são Deus. Espírito de Deus, Filho de Deus e o nosso Deus Pai. Amém? Então vamos continuar aqui. Vai lá, Ezequiel, você já abriu isso tudo para você, para dar tempo de você abrir Ezequiel 36, 26, 27. Olha só o que... Porque tem gente que fala assim, não, essa questão do Espírito Santo é mais no Novo Testamento, é mais na Nova Dispensação, é mais quando Jesus, né, ele veio, tal, teve toda essa questão da redenção. Mas deixa eu te falar, o Espírito Santo, na verdade, já estava lá sobre a face do abismo, vou logo lhe dizendo, né? Porque assim, vai ter muita gente que a gente vai morar junto, né, gente? Não é no céu, não, a gente casa com o Senhor, mas a gente vai morar na terra, não sei se você sabe, mas depois você aprende melhor sobre isso, tá certo? A Nova Jerusalém vai ser aqui, tá certo? Mas deixa eu te dizer, olha, ele aqui já está no Velho Testamento, na Antiga Aliança, ele já está apontando para a pessoa do Espírito Santo. Então, a gente vai morar com muita gente que aceitou Jesus, é só isso tudo, né? Faz a pessoa ser salva e estará lá, com o Senhor, conosco, todos juntos, santo, santo, Jesus, né, meu amor? Sem ninguém aperreando ninguém, porque pastor Douglas é da igreja, diz que vai ficar no meu juízo. Mas, tem gente que vai estar lá e que passou toda a sua temporada aqui na terra sem acreditar na pessoa do Espírito Santo. Mas está muito bem claro na palavra de Deus que o Espírito Santo, ele precisava vir. Porque Jesus, ele tinha um plano perfeito. Deus tinha um plano perfeito. Jesus veio, redenção. Depois o Espírito Santo veio para confirmar todas as coisas, revelar Jesus e, na verdade, nos fazer conhecer muito mais a respeito do Pai. Sem o Espírito Santo, não tem revelação, não tem clareza espiritual. E, naturalmente falando, mesmo você ali sabendo a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, eu quero te dizer, só o conhecimento não vai trazer libertação para você, mas um conhecimento revelado, aí sim. Sabe quando você lê um versículo várias vezes, mas de repente você lê e salta assim, meu Deus, eu nunca vi isso aqui. É porque você não tinha tido a revelação, você tinha olhado com olhos naturais, mesmo achando interessante e impactante, mas ainda não tinha entrado como revelação. Eu creio que nesse ano, em nome de Jesus, já declaro isso para a sua vida. Esse ano você lendo a palavra de Deus e já tendo as revelações que você precisa através do Espírito Santo. Amém? Então aqui em Ezequiel 36, 26 diz, dar-vos-ei, eu amo essa passagem, dar-vos-ei coração novo. Tudo isso Deus, através dessa profecia, dessa palavra do profeta, e porei dentro de vós espírito novo. Esse espírito aqui é fôlego, vigor, amém? É o hálito de Deus. Tirarei de vós um coração incompreensível, um coração de pedra, um coração duro, um coração fechado. Então, tirarei de vós o coração de pedra. Aqui está olhando para nós. Está sendo falado para nós. E vos darei coração de carne. Vai para o próximo versículo. Porei dentro de vós o quê, minha gente? Pelo amor de Deus. Porém, Deus está dizendo, olhe, eu vou colocar, porque eu quero.
Quem não crê no Espírito Santo, eu fico pensando, pastor Douglas, será que rasgaram essa página da Bíblia? Ou esqueceram? Ou deram um pulo assim, passaram por cima? Eu não sei, porque aqui está muito bem claro. Porei dentro de vós o meu Espírito. Porei dentro de vós o meu Espírito. Tem gente até que pensa assim, era tão bom que Jesus estivesse aqui. Ainda. Tem gente que fica pensando nessa manifestação assim, né? Mas, enfim, não entenderam ainda a questão da redenção. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se ele estivesse aqui, imagina a sua ficha. 14.423. Aí você, meu Deus, finalmente chegou a minha vez. Até rimou. Chegou a minha vez. Queridos, deixa eu te dizer, que plano lindo. Que plano lindo. Muito melhor é que eu vá e que ele venha. Porque ele e eu somos um. Assim como o Pai e eu também somos um. E nós estaremos o tempo todo dentro de vocês. Como é que isso iria acontecer? Jesus com a gente, vamos dizer assim, de primeira mão, conosco, em todo lugar. E até aqueles que ainda vão nascer, e Caleb, e assim vai, geração em geração. O meu Espírito. Então ele resolveu. Eu vou morar dentro deles. Porque não existe ninguém mais perto de você do que alguém que está dentro. E ele está dentro de nós para manifestar a vontade de Deus, a bondade de Deus, a benignidade de Deus. Amém? A glória de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. Então ele diz, deixa o versículo, por favor. Porei dentro de vós o meu Espírito. E eu vou fazer, por causa do Espírito que eu estou colocando dentro de vocês, e farei, está vendo que está aqui ligando uma coisa com a outra, e eu vou pôr, pronto, agora você não pode dizer, eu não consigo cumprir a palavra de Deus, eu não consigo amar, eu não consigo perdoar. Você pode não conseguir, naturalmente falando, mas na pessoa do Espírito, Deus Espírito, você consegue. Amém? Porque ele diz, senão a palavra de Deus não é verdade. E ela é a verdade. Porém dentro de vós o meu Espírito. E então eu vou fazer, porque na velha aliança isso aqui é para nós. Eles não conseguiam cumprir a lei. Não é verdade? Mas ele diz, olha, vai ter uma esperança aqui, ó. Peraí. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e mais, e fique observando eles. Então, aqui está Ezequiel falando sobre a vontade de Deus, do Espírito Santo está em nós. Amém, gente? Então, vamos aqui, continuando. Vamos agora para Salmos 139. Quem gosta de Salmos 139? Salmos 139, verso 7 até o 10. Aqui, Davi, né? Salmo de Davi. Ele diz, para onde me ausentarei? Queridos, deixa eu só te falar uma coisa, que é uma coisa que pega muito comigo, sabe? Quando eu vejo pessoas desejando mais a letra do que o poder, achando que uma coisa está separada da outra, porque não está. Na verdade, eu estou falando da Bíblia, ok? Mas deixa eu te dizer, olha só. Como é que um homem, tudo bem, né? A gente sabe que na velha aliança o Espírito Santo vinha sobre, tá? Quando ele queria, né? Ele se manifestava sobre quem? Reis, profetas e sacerdotes. Então, aqui Davi, como rei, ele tinha sim essa porção do Espírito Santo que vinha sobre. Agora eu fico pensando, como é que uma pessoa que não tem a experiência que a gente tem, porque se a gente começar a orar em outras línguas aqui, como a gente estava de 5 horas da tarde aqui, nos atalaias, quem está aqui nos atalaias? Glória a Deus. Então, de 5 às 6, a gente não fica só... É o culto do Espírito. A gente ora em línguas e espera o Espírito falar. Não é verdade? Se a gente começar... Smith Wigglesworth diz isso, né? Smith Wigglesworth até deu uma melhorada. 3 vezes sai línguas, assim, já engancha. Ele diz, se o Espírito não se move,
eu movo o Espírito. Menino, isso é estranho, Claudinha. Não, eles não é estranho, não. Como assim? Quer dizer, vamos lá, que você precisa de estava falando hoje na comunidade profética, hoje às 9 da manhã, a gente estava conversando sobre isso. Quer dizer que você sabe que Deus já, pela palavra de Deus, já te enviou para você curar, libertar. Aí você precisa de um louvor, o louvor te acompanhando assim. Você vai orar agora, eu vou orar agora. Então tá bom, vamos lá, gente. 1, 2, 3. Querido, eu vou orar por você, cura. Não. Mas por que você vai lá e age? É o que você tem? No meio da rua, qualquer lugar, gente. O que você tem? Vou orar por você. Por que nós, às vezes, temos essa ousadia da gente ir lá e já imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados? Olha, nós temos que pensar a respeito das manifestações do Espírito Santo da mesma forma. Porque ele é para o corpo e ele quer nos usar, cada um, não tem isso de chamado, de 5 dons ministeriais, não é sobre isso, é sobre um coração contrito, sedento, derramado e que ama antes, porque a gente só profetiza depois que a gente ama. Primeiro a gente ama, depois a gente profetiza, porque a gente ama tanto Jesus e a gente ama tanto o que ele ama, que são vidas, que a gente vai lá, flui e profetiza e fala. Deus quer usar a igreja. Deus quer usar a mim e a você. Você acredita que tem gente esperando uma palavra sua? Porque você vai a lugares que eu não vou. Tem lugares que você está todo dia lá. E você precisa ser uma influência do poder do Espírito. Porque tem gente que não vai aceitar Jesus só de ouvir falar. Vai precisar ver a manifestação do poder de Deus. E quando uma pessoa fica, não, porque eu não sei, eu vou me preparar ainda, eu acho que eu não estou pronto para aceitar Jesus. Tá? Eu digo, você está com algum problema? Porque todo mundo está passando por alguma coisa. No mundo Teresa aflições, mas tem bom ano. Na verdade, ô irmão, você está com algum problema, irmã? Tô sim. Por quê? Eu digo, não, você pode me dizer? Posso. Não, pronto. Eu vou orar pelo seu filho. Não, problema com meu filho. Vou orar pelo seu filho. Agora deixa eu lhe dizer. Você vai ver, a senhora vai ver a manifestação, tá certo? Eu vou orar. Tá certo, você está falando? Pois é. Eu vou orar, agora deixa eu lhe dizer, quando você vir com os olhos naturais, venha para dentro da igreja, viu? Se lembre da palavra que a gente está falando aqui. Então não é diferente? Quantas pessoas vieram para o Senhor através ali da revelação do Espírito, de uma transformação que veio através do poder em manifestação. Claudinha, eu vou deixar isso para você, que é professora, gosta do Espírito Santo. Na verdade, eu não gosto, não, eu amo. Sou dependente. Lá em casa é de Glei, é número 2. Ele já sabe. E esse é o lugar de mais alto nível aqui na terra, né? Porque assim, amém? Primeiro é o Espírito Santo. Eu não seria uma boa esposa para ele, eu não seria uma mãe como eu sou para os meus filhos, se não fosse o poder que levanta quando a gente está cansado, quando a gente não entende, quando algumas coisas às vezes se levantam, mas você lembra da palavra, você lembra que você tem uma boca. Glória a Deus que a gente está no ministério da palavra revelada, que a gente crê na unção do Espírito Santo e nada melhor do que orar em outras línguas. Eu vou te dizer, de propriedade, aquilo que a oração em outras línguas não resolver, eu vou te dizer, deixa para lá que não vai dar certo não. Agora também vou te dizer outra coisa, jamais você voltará atrás, porque eu tenho certeza de que todo mundo que estava orando em outras línguas essa semana aqui, que passou, o que eu já ouvi de testemunho de gente falando de coisas que aconteceram, queridos, imagina, mantenha essa linha, fica lá em casa fazendo a mesma coisa. Se quiser mudar o horário, você muda, tudo bem, a gente entende, mas fica lá no fluir. Porque eu vou te dizer uma coisa, o Espírito Santo está pronto, o Espírito sempre está pronto. E ele sempre está pronto para te revelar daquilo que está no coração de Deus. Tá bom? Então Ezequiel aqui já matou com aquela charada aqui, aquela parte de que muita gente às vezes fala, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo... Que ele tira essa palavra, tá? Do teu dicionário aí, da tua vida, da tua cabeça. Porque às vezes eu digo, Senhor, isso aqui o Senhor sabe. Que naturalmente falando, eu já dei a minha milha extra. Mas eu não fico, acabou. Nunca acabou.
enquanto você decide permitir que o Espírito Santo lhe ajude. Porque esse é o nome dele, ajudador. Nem ele vai fazer só e nem a gente vai fazer só. Porque a gente não consegue. Bota logo isso na sua cabeça. Sem ele não dá. Sem a unção do Espírito. Quando a gente fala de unção, queridos, não é necessariamente a pessoa ali cheio do Espírito. Cheio do Espírito é uma coisa. E você ter revelação que a unção do Espírito, Jesus e a sua unção, Jesus Cristo, está dentro de você. Para te fazer, tirar você desse patamar. Te fazer ir para lugares altos. Tirar você desse patamar. E colocar você em outro lugar. Aí você vai entender. Não precisa ter aquele... Deixa eu te dizer, você sabia que a unção, essa unção que eu estou falando, ela já está aí dentro de você. Ah, mas a igreja está tão quietinha, a gente nem está naquele mover. Queridos, para de dizer que mover é quando você vê alguma coisa acontecendo. O que acontece é consequência do mover que já estava acontecendo. Porque se você está recebendo da palavra de Deus, o nosso Deus, Espírito, Ele vai querer manifestar para você, com revelação, com clareza espiritual, a perfeita vontade dEle. Vamos continuar aqui. Está dando para você entender? Vamos lá. Então vamos agora para Salmos, aqui mesmo, 139. Eu quero só ir lá para o finalzinho. Vai lá para o 29, aliás, 23, 24. Sonda-me, ó Deus. Só voltando um pouquinho. Volta lá em Salmo 139, no verso 7. Que a gente não leu até o final. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Próximo. Se suba aos céus, você está lá, viu? Se faça a minha cama no mais profundo abismo, olha quem eu encontro. Você. Próximo. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar. Como é que um homem que recebia a porção do Espírito somente sobre ele, está falando que para onde ele vai, ele percebe a presença do Espírito, mas o Espírito só vinha quando ele mesmo queria. Mas Davi está dizendo, eu vou me esconder aonde? Porque aonde eu estou, o teu Espírito está. Queridos, hoje a gente vive numa dispensação, onde o Espírito Santo mora dentro de nós, onde a gente pode mover as águas do seu interior, fluirão rios de águas vivas. E muitas vezes, quantos dias a gente passa para orar em outras línguas? Faz quanto tempo que você orou em outras línguas? Conversou com o Espírito Santo, teve relacionamento, koinonia, que está lá em 2 Coríntios 13. Quando foi que isso aconteceu? Mas Davi, ele sabia que vinha somente sobre, claro, porque ele tinha essas experiências, mas ele mesmo disse, para onde eu for, ali o Senhor está. Aí ainda diz, lá me haverá de guiar. O Espírito de Deus estava te guiando, Davi. Sim, mesmo que viesse sobre, mas aqui ele está enaltecendo isso. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra. Jesus entrou em cena aqui também. Espírito Santo me pega pela mão e Jesus me sustenta. É maravilhoso. Davi é diferenciado. Vamos lá, gente. Salmos aí mesmo, agora no 23, 24. Tem uma musiquinha, eu dá vontade de cantar, mas eu não vou cantar, tá certo? Não é justo com a sua vida. Então, sonda... né, de Aline Barros, né? Sonda-me, Senhor. Mas vou deixar, não posso não cantar o resto, não. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Próximo. Vê se há em mim algum caminho mau e de novo. E guia-me pelo caminho eterno.
A gente não pode ficar para trás de Davi. Porque a gente tem, nessa dispensação, a própria vida do Deus Espírito em nós, aonde quer que nós estejamos. O que é que precisa para que aquela atmosfera onde eu estou, ela mude? Precisa que você permita, porque o Espírito Santo, ele só é Senhor aonde ele tem liberdade. Ele precisa que você permita, é agora. Eu quero agora. Você pode estar no hospital, você pode estar numa viagem, você pode estar recebendo uma notícia, você na hora lembra do Espírito, porque ele é aquele que te ajuda. Ele é aquele que vai te lembrar daquela palavra para você abrir a boca e começar a declarar aquela palavra e mudar a atmosfera espiritual, porque você está declarando a palavra de Deus. Amém? Vamos lá, que tem mais. Vamos agora para Salmos 51. Vamos voltar aí um pouquinho. Ainda Davi. Você está pensando que acabou a brincadeira? Não acabou. Ele era apaixonado pelo Espírito Santo. E, na verdade, é uma das passagens da palavra de Deus, que eu gosto de todas que falam do Espírito Santo. Mas eu fico bem animada, bem empolgada, vendo Davi falando do Espírito Santo. Meu Deus, que coisa maravilhosa, gente. Olha, não vamos passar vergonha na glória, não. Porque se você se encostar em Davi, ele vai querer conversar do Espírito Santo, do que ele entende, e você vai ter que conversar do Espírito Santo também, né? Daquilo que você entende. Então, vamos embora trabalhar junto. Cooperadores de Cristo, mas no poder da sua revelação. Amém? Então, Salmo 51, 10, 12. Vamos lá. Olha isso, gente. Ele estava entristecido porque ele tinha feito besteira, entendeu? Ficou olhando para a mulher do outro. Enfim, não quero entrar aqui, não. Mas, olha só. Depois que o profeta chega, fala com ele, que ele fica com aquele coração compungido, assim, entristecido e tal. Davi, ele tem entre outras qualidades, ele tinha uma qualidade, ele tem essa qualidade demonstrada nos Salmos, que é incrível. Ele obedecia. Ele errava, mas ele corria para os pés. Ele buscava logo o Senhor, era rápido. Agora me diga uma coisa, vamos lá. Ele falando do Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus. Já que eu não tenho, tem que ser criado, né? Porque só pode ser criado uma coisa que não existe. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim. Agora ele vai falar de espírito humano. Cria em mim um espírito inabalável. Quem és tu para saber das coisas do espírito? Tu és um espírito? Tem consciência de homem interior? Está pensando que acabou? Tem mais. Avança. 11. Não me repulses da tua presença. Olha mais. E nem me retires o teu Santo Espírito. Queridos, isso aqui, olha, nossa. É forte, gente. Porque, como a gente já falou, o Espírito vinha sobre. E ele estava, você está pensando que ele estava assim, olha Deus, por favor, não, ele estava, porque Davi era bem emocionado, vamos dizer assim, mas para coisa boa, tá, minha gente? Ele era bem intenso, dançava nas escadarias. Para que não faça isso? Não, você é rei, deixe que é para o meu Deus, eu vou fazer. Então ele era muito rasgado, ele era muito intenso. E para ele dizer isso aqui, qual foi a primeira coisa? Olhe, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Deus, cria em mim, Senhor, porque eu não tenho não, coração puro não, porque eu fiz isso. Cria em mim um coração puro, um espírito inabalável, que na tradução do hebraico é que sabe ser guiado corretamente. Não me tire da sua presença, não, podia ter ficado só aqui. Aí ele diz, nem me retires o teu Santo Espírito. Porque Davi conhecia o Deus Espírito. Verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são
Ele aqui continuando, viu? Davi aqui, ó, ainda conversando, orando, clamando. Sacrifícios agradáveis a Deus são o Espírito. Agora, olha, depois que falou do homem interior, ainda falou do homem interior quebrantado. Sacrifícios, embora claro que ele está apontando para nós também, mas sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Amor ao Espírito Santo de uma forma tremenda. Vai lá em João, tá bom, né, Claudinha, de velha aliança? Tá, então vamos embora para a nova aliança. João 4, 24, diz assim, Deus é Espírito. Estamos falando do Deus Espírito. Deus é Espírito, Deus e o seu Espírito. Deus é Espírito. E aí, o restante eu sei que você conhece, mas vamos lá. E importa que os seus adoradores o adorem é só na verdade, é no Espírito também. E ele fica procurando, tem que ter as duas coisas, tá bom, gente? Em espírito e em verdade. Avança lá em João 14 agora. A gente vai ficar bastante aqui, porque João fala muito sobre a pessoa do Espírito Santo. João 14, 16 a 21. João 14. Eu rogarei ao Pai. Jesus aqui um pouco antes, ele está conversando com os discípulos e está dizendo, é necessário que eu vá. É necessário que eu volte. Na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar para você, mas eu vou voltar. Só que ele estava falando de maneira espiritual. E os discípulos, obviamente, sem entender, porque enquanto o Espírito Santo não estava dentro deles, eles não entendiam das coisas espirituais, com clareza. Eles viam, entendiam daquilo que eles viam, e era comprovado pelos milagres, as maravilhas de Jesus. Mas eles não tinham experiência. É tanto que Jesus disse, você não sabe, é necessário que eu vá, para que ele venha. Porque aqui eu tenho que ficar conversando com vocês. Mas quando ele estiver dentro de vocês, vocês mesmos vão perceber. Vocês mesmos vão ter clareza. Os olhos vão se abrir. E eles ficaram mais... Pedro mesmo, você vai se mudar para onde? Falando como se fosse geograficamente. Não, Pedro, tu não entendi nada, ainda disse que ele iria na H3, tu não sabe, na hashtag, fica quieto. Mas aqui ele diz, e eu rogarei ao Pai, e eu orarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, vocês não vão sentir falta. É a mesma coisa, porque outro aqui é halos, faço rema, amém? Então eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Outro? Como assim outro? Não, a gente não quer outro, não, a gente quer você. Não, mas eu preciso voltar para a glória do Pai. Mas esse vai morar com vocês. Quanto tempo, hein? Para sempre. E é outro igual, consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Próximo versículo, a gente vai até o 21. O Espírito da... Então, isso significa que existe o Espírito da... Ok, mas a gente está falando do Espírito da verdade. Falar nisso, faz que nem a Edgley hoje de manhã estava falando, gente, para de ficar falando das coisas de Satanás. Não, porque isso é... Edgley não consegue dizer diabo. Eu já disse a ele, Edgley fala comigo, bo. Aí eu hora de ir junto. Diabo. Entendeu? Eu estou fazendo a minha parte, né, gente? Eu disse, não, isso é palhaçada. Eu disse, não consigo. Então, às vezes ele fala logo Satanás. Mas deixa eu... Né, porque diabo não sai, é diabo. Diabo. Então tem gente que fica o tempo todo falando das coisas do inimigo, sabe? Está quase fazendo propaganda das trevas. Gente. Não. Deixa as trevas, corre para a luz. Vai buscar o Senhor, se encher do Senhor. E se por um acaso aparecer uma manchinha preta, ou cinza, sei lá, você, tá tão cheio. Tão cheio. Eu sei tanto quem eu sou de identidade, quem eu sou para Deus, quem Deus é para mim. Eu quero lá saber, eu vou ficar me preocupando com isso. Não fala não, gente, fala de Jesus.
deixa de dizer, não, porque isso é o Satanás. A minha unha está encravada, é o Satanás. Né? Eu perdi minha caneta, é o Satanás. Tem gente que é assim. Eu digo, menino, pelo amor de Deus, na verdade, você está abrindo a porta para Satanás. E ele tem autoridade para pegar as tuas coisas. Eu vou fazer o quê? Só pode ter sido ele, porque foi meu pai que me deu. Repreende em nome de Jesus. E comece a chamar, mulher, sua caneta aí de geração, sei lá. Porque o Espírito Santo sabe onde ela está. Ao invés de ficar dizendo que foi Satanás que te roubou. Tudo que some, isso é Satanás. A mexer comigo. Sabe o que é isso? É porque tem coisa boa vindo. Quer dizer que todas as coisas... Vou fazer essa pergunta. Se segura na cadeira. Quer dizer que para anteceder todas as coisas boas que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, Satanás tem liberdade de vir bagunçar o coreto, é? Não, é só para eu entender. Porque tem gente que diz assim, sabe o que é isso? Olha, roubaram meu tênis, levaram meu colar, minha corrente. Levaram. Era da minha mãe, que está viva, viu? Porque quando eu disse isso lá na praia, o povo, não tem problema não, ela nem, né? O que importa é o seu coração. Não, minha mãe não morreu não. Ela não morreu não. Levaram minha corrente. Mas eu não fui para casa, agora me segurando, viu? Porque o que o diabo quer? Por que isso aconteceu comigo? O que eu estou fazendo de errado? Edgley, meu filho, estamos dando os dízimos ao direito. Estamos, minha filha. Vai logo atrás. Aí fica. Isso aqui é chamado de espírito de condenação. Eu dei logo na cara de Satanás. Pai, em nome de Jesus, eu perdoei logo o homem que pegou. Já comecei logo por aqui. Estava com vontade, estava não. Mas é sobre o que a gente conhece da palavra de Deus. E fecha logo essa porta. Nenhuma pessoa escutou da minha boca. Minha gente, vocês já viram, no primeiro dia do ano, primícias, ó, toda profeta, primícias, primeiro dia, primeira vez que eu fui caminhar com meu marido, primeira vez que eu corri 4 quilômetros. Levaram minha corrente. Isso é o Satanás. Isso é porque Deus tem tanta coisa boa em 2026 que o Satanás veio pegar. Minha gente, pelo amor de Deus. Você está olhando para mim dando aquela risadinha, mas eu sei que a gente às vezes fala, né? Mas deixa eu te dizer, eu não falei para ninguém. Passei uns dias para dizer para minha mãe, só para... Mãe, eu tenho um negócio para te contar. Já comecei a dizer, eu estou tão feliz. Minha filha, que coisa boa, não é nada melhor para uma mãe do que escutar que a filha está feliz. Estou muito feliz, mãe, muito, muito com a bondade de Deus, tudo que ele... Eu estou muito feliz com a minha família, com a igreja, estou muito feliz. Ah, que bom. E o que você queria contar? Ah, uma besteira aí, essa aquela corrente, uma pessoa pegou e levou. Menina, não acredito. Mãe, I'm here, né? Eu estou aqui, né? Então, isso aqui é importante. Minha filha, como dizia sua avó, vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Tá bom. Então tá certo. Eu disse, mamãe, amém. Eu digo, amém, não é nem um versículo. Amém, mãe, é verdade, estou aqui, mulher, que besteira. Ela disse, é verdade, minha filha, vamos embora. Mas aí no outro dia já, e aí, minha filha me contou tudo. Coisa de mãe, né? Coisa de mãe. Mas é sobre isso, não fala sobre as coisas das trevas. Tudo é o Satanás. Não. Tem gente, eu digo, um dia estava falando aqui, tem gente tão sabida que está fazendo umas coisas que até o Satanás disse, menino. Nem eu. Para com isso, minha gente. Foi só para a gente descontrair um pouquinho. Então, a gente vai até o 21. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Não adianta você tentar explicar o Espírito Santo para uma pessoa que não é nascida de novo. Não, esse negócio de Espírito Santo como eu digo, não é negócio, mas quer experimentar... Quando a pessoa dizer, então tá bom, fecha os olhinhos, minha filha, e só curte a viagem, que agora você vai... Porque tem que ser em demonstração, queridos, não tem como. Mas a pessoa primeiro precisa aceitar Jesus, né?
O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Sabe por quê? Porque não vê, não conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, que Jesus estava falando, porque a plenitude do Espírito Santo estava dentro e sobre Jesus enquanto ele estava aqui na terra. Então ele diz, e o mundo não vê, porque não vê, não conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. E estará em vós. Diga assim, está falando comigo? Ele já está dentro de mim. Pronto, então o próprio Jesus falou aqui, eles ficaram meio assim, mas vamos lá, vamos avançar mais um pouco, a gente vai até o 21. Não vos deixarei órfãos, vocês não terão aquele sentimento de abandono, de filiação, não vos deixarei órfãos. Quando uma pessoa chega para você e diz, você não é salvo não, o que é que você faz? Eu sou sim, é nada. Quem te garante se tocar? Você vai. Não, eu sou filho. Eu aceitei Jesus. Tá certo. A gente não consegue explicar. Mas aqui ele diz, não vos deixarei órfãos. Eu não vou deixar vocês com aquele sentimento. E agora, meu pai? E agora, meu pai? Jesus se foi? Não. Vocês sempre saberão que são filhos de Deus. Voltarei para vós outros, pode continuar. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Arrasou, Jesus. O mundo não vai me ver, não vai te ver mais, mas a gente vai te ver. Olha que nó que deu aqui na cabeça deles agora. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Próximo. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem que vai fazer tudo isso aqui ser manifesto nas nossas vidas? O Deus Espírito Santo. O Deus Espírito. Próximo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, só o que ama é aquele... Isso é uma outra ministração. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Ponto. É isso? Não. E eu também o amarei, e olha a demonstração de amor, e me manifestarei, e me manifestarei, e me manifestarei, e me manifestarei a Ele. Através de quê? Do Espírito Santo. Já queria ir chamando o louvor, porque eu sou dessas. João 15, 26, 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito que dele procede, esse dará o quê? Testemunho de mim. Já tentou conversar com alguém sobre a palavra de Deus? Aí, de repente, vem outro versículo. Aí, de repente, outro versículo. Aí, daqui a pouco, outro. Meu Deus, o que foi isso? O Espírito. Te fazendo lembrar. Esse dará testemunho de mim. Amém? Vamos avançar. Esse já é o último. Ok. João 16, 7, 15. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, Jesus falando, eu vos enviarei. Próximo. Quando ele vier, sabe, gente, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Próximo. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Próximo. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Próximo. A gente vai até o 15. Tenho ainda muito que vos dizer,
mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará o quê? Porque não falará por si mesmo, assim como Jesus. Jesus não falava o que ele queria. O que ele dizia? Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu falo aquilo que eu escuto meu Pai falar. Amém? Mas dirá tudo o que tiver ouvido e o quê? Vos anunciará as coisas que hão de vir. Fica de pé, gente. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. Volta 1. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. Ele recebe e anuncia. 1 Coríntios 2, a partir do 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Aí no verso 10 diz assim: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta ou sonda, até mesmo as profundezas de Deus. E ele traz, na versão A Mensagem, diz assim, que ele estava ali, indo para o mais profundo das águas, e ele traz à superfície aquilo que está... A voz está querendo falhar, mas ela não vai não. Né? Deus é mais. Então ele vai até as profundezas e ele traz para a superfície. Deus não é misterioso. Deus é revelador. E ele nulo revelou pelo Espírito. Onde está a minha resposta? No Espírito. Quando? Agora. Já está aqui dentro. Eu quero te garantir mesmo. Deixa eu te falar. Já. Mas o que eu vou dizer terça-feira? Ele já sabe, porque ele já está no seu futuro. O que você faz? Você ora, diz: pai, terça-feira. Isso é um exemplo. Vou falar com uma pessoa assim, assim. O que o senhor acha? Ele vai te dizer. Como você deve chegar, como você deve falar, como você deve proceder. Porque Ele quer que você vá bem em todas as coisas. E Deus é o maior interessado que todas as coisas sejam o que Ele já tem determinado para mim e para você, sejam feitas, sejam efetivas. Sabe, a gente gosta de dizer, porque Deus vai adiante de nós, quebrando todos os ferrolhos, né? Os grilhões de ferro, a gente vai falando isso. Mas deixa eu te falar, queridos. Ele é aquele que dá o comando, que vai com você. Quando você chega lá, Ele também está lá. Esse é o nosso Deus. E a gente só pega isso pelo conhecimento do Deus Espírito. Pelo conhecimento da pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Deixa Ele te falar. Fecha teus olhos. Vamos adorar um pouco ao Senhor. A gente leu bastante sobre o Salmo 139 hoje à noite. E nada melhor do que a gente cantar um pouquinho. Não é? Salmo 139. Vamos adorar um pouco ao Senhor.